e vírgula, tá bom? No caso ali, criança. Eu posso fazer isso aqui, gente, para treinar, ó, cada linha, tá vendo? Ó? Se, abre parênteses, a idade do Pedro for maior ou igual a 18 anos. Sempre igual ou maior a 18, professor? Sim, porque é a média, né? É a referência que a gente está querendo. Eu coloco adulto e aí depois eu coloco, entre aspas, criança, tá? Eu deveria fazer e posso fazer, gente, linha por linha, tá bom? Só que é assim, pessoal, imagina que eu tivesse 100 nomes, imagina que fosse 200 nomes, né? Vai ter que digitar um por um, professor? Não precisa, tá, gente? Ó, o Excel, ele simplesmente ele vai fazer para nós, ó. Eu copio e colo, ó. Eu estou arrastando aqui, ó. Ele faz automaticamente, ó. Como é que eu fiz isso, ó? Eu deixei o cursor na primeira função, aonde é a resposta do Renato. Aí eu ponho o cursor aqui no cantinho da célula, bem aqui no cantinho. Ele me traz um sinalzinho de mais, aí eu clico, seguro e arrasto para baixo. Tá vendo? Ó? E aí ele mostra para mim. Como aqui embaixo todo mundo tem a idade abaixo de 18 anos, então todos são crianças. Olha se eu colocar a Thaís como 40 anos, ó. Tá vendo? Eu vou colocar uma idade boa aqui para a raiz. Eu vou colocar uma idade boa, tá vendo? Ó, olha lá, ele mantém a palavra adulto. E se eu colocar uma idade abaixo de 18, automaticamente é criança, tá bom? Lembrando, tá, gente, quando você vai usar a função C, a gente tem que digitar ela corretamente. É só isso que ele faz, professor? Não, a gente pode usar ele em várias situações, tá bom? Que eu estou dando um exemplo da função C, né, que está lá na apostila. Vamos aproveitar, então, gente, para a gente andar bem com a aula, eu vou dar um exemplo da função conte-C. No caso aqui, pessoal, conte-C é de contar, tá bom? Contar-C. Então, por exemplo, ó, eu quero saber quantas pessoas com o nome igual a Maria, tá bom? Eu quero saber, gente, quantas pessoas ali, ó, tem o nome Maria. Se tiver 4 pessoas que se chamam Maria, quero que ele me mostre aqui o número 4. A gente está vendo lá, gente, que ele não tem nenhuma pessoa chamada Maria, tá vendo? Ó, então eu vou chamar a função conte.c, abre parênteses, tá vendo? Ó? Aí eu vou pedir para ele contar, pessoal, é muito importante essa parte, ó. Contar nomes, tá vendo? Ó? Contar nomes. Aí eu coloco, ó, ponto e vírgula, eu digito a palavra Maria, tá? Como Maria é um texto, gente, tem que estar obrigatoriamente dentro da aspas, tá vendo? Ó? Aí eu fecho parênteses. Bom, aqui, gente, ele deu 0. E ele vai dar 0, pessoal, por quê? Porque nós não temos nenhuma pessoa chamada Maria. Olha o que acontece se o nome da Laura eu colocar Maria, ó. Tá vendo, ó? Certo? Reparem bem lá, olha lá, Nádia, ó, eu vou colocar mais uma pessoa chamada Maria. O Renato, por exemplo, ó, ao invés de ser Renato, o nome dele, vamos supor que fosse outra Maria, ó, Maria. Tá vendo? Então, assim, gente, ó, o que que faz a função conte-se? Ela vai contar, né? Ela vai contar quantos itens tem de acordo com o critério que você coloca, tá bom? Ó, eu vou dar um exemplo aqui também com relação à idade, porque aqui, ó, eu estou falando de nomes, né? Mas vamos dar um exemplo de idade, ó. Eu gostaria de saber quantas pessoas eu tenho que têm 25 anos de idade, por exemplo. Então, ao invés de eu perguntar o nome, repara, pessoal, que o A3 aqui, ó, e o A6, ele faz uma referência, ó, dos nomes, né? Mas agora eu quero pegar o que, ó? Idade, tá vendo, ó? Idade, né? Aí eu coloco agora, depois do ponto vírgula, a idade, ó. Vou colocar 25. Então ele vai procurar ali quantas pessoas têm 25 anos de idade. Ele contou uma só. Imagina que a Maria, a Thaís, tivesse 25 anos, ó. 25, ó.
Aí ele conta 2, tá bom? Então, assim, são funções que permitem a gente chegar a resultados que, de uma forma lógica, prática, ele vai fazer para a gente, ele vai contar, né? Ele vai verificar quantos tem. Por exemplo, é a mesma coisa que você fala assim, Orlando, vamos então fazer a parte de adulto. Quantos são adulto e quantos são criança? Ó, então aqui eu mudo, pessoal. Reparem que eu peço para ele comparar numa outra área. Ó, eu estou pedindo para ele contar aqui, ó, onde está escrito adulto, criança. E aí, ao invés de deixar a idade, eu vou colocar adulto, ó, adulto, tá vendo? Só que como é palavra, tem que estar entre aspas, ó. E aí eu dou enter. Agora eu vou apagar esse texto aqui, então, e vou fazer assim, ó, número de adultos, né, ó, adultos. Tá vendo? Ó? Quantos adultos eu tenho? Eu tenho 2 adultos ali, né? Tá vendo? Ah, e crianças, ó, número de crianças. Aí, no caso, pessoal, tem que mudar ela aqui. Vamos digitar comigo? Como é que fica aqui, Nádia? Ó, igual, igual, conte, ponto C, conte C, abre abre aspas, parênteses, né? índice, Aí, pessoal, ó, não sei se você consegue ver, Nádia, ele pede o intervalo. O intervalo é toda a faixa onde está lá escrito adulto e criança. Tá vendo? ó, Que é o C3, dois pontos, C6. E depois, pessoal, ó, ponto e vírgula, né? Aí eu coloco a palavra, no caso, Nádia, entre aspas, criança, né? Ele vai procurar, né? Quantas palavras criança tem naquela lista que a gente indicou. Repare então, gente, ó, que ele vai fazer isso para nós automaticamente, ó. Então ele consegue contar. E aí, Nath, se eu mudar agora a idade, por exemplo, a Maria aqui tem 8 anos de idade, ó, ela passa a ser criança, ele muda aqui criança e ele muda lá embaixo, gente. Olha lá como é que mudou, ficou, ó, adulto e já, criança. Bacana, né? opa, Né? Ele faz essa mudança automaticamente, tá vendo? Ó? Eu vou colocar aqui onde está a Thaís, eu vou colocar que ela tem 17 anos. Ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai trocar a palavra aqui para criança, e olha o que vai acontecer aqui embaixo, gente. Ó. Ele vai tirar esse número e ele vai colocar aqui, né? Ó. Vou dar Enter. Ó. Ou seja, ó, eu tenho algum adulto agora? Não tenho nenhum não, adulto, certo? E criança a gente passa a ter 4. Tudo bem? Pessoal, eu tenho passado algumas atividades para vocês fazerem no caderno. Então, se você, né, não está fazendo ou não tem caderno, pode ser numa folha, faz numa folha sulfite. Eu tenho enviado planilhas, tá? Para você copiar na folha, colocar, né, a função, a fórmula, tira uma foto e manda para mim no grupo aí que eu pego. Tudo bem? Então, eu vou mandar tá, para vocês entre hoje e amanhã uma atividade relacionada a essa parte da função aqui, ser ou hum, conte-ser, tá bom? Nath, quer fazer alguma pergunta? não, tá tudo bem. Tudo bem? Tá legal. Hernan, quer fazer pergunta? Alguma pergunta? Pode abrir o microfone, Hernan, se quiser falar. Se quiser perguntar algo, tá bom. Então eu vou seguir aqui, só para a gente concluir então a nossa aula aqui, gente, ó, eu vou usar a função soma C. Reparem que, ó, não é soma ponto C. É tudo junto mesmo, ó. Soma C. Nesse caso, para me somar, eu vou ter que usar aqui uma coluna de valores para ter sentido da gente somar. Eu não vou somar a idade das pessoas. Então, vamos supor que essas pessoas tivessem uma poupança aqui, tá bom? Uma poupança, tá? Aí, cada um tem um valor lá na poupança. Então, esse aqui tem 200, esse aqui tem 100, esse aqui tem 500, e aqui eu tenho R$ 1.000, tá vendo? Aí eu vou somar, tá? Ó, valor da soma. Gente, ó, o valor da soma normal, né? O, o total, né? Ó, o total normal seria o total geral, ou a soma, todos os valores. Aí é o que vocês já viram com a função soma, né? Ó, soma
do endereço D3 até o endereço D6. Ó. Quando eu der Enter, ele vai somar esses valores e ele vai colocar ali o total, né? O total de poupança. Agora, imagina que eu quisesse somar apenas pessoas que têm o nome Maria. Eu quero somar a poupança de todas as pessoas que se chamam Maria. Eu vou mostrar o valor aqui do lado. Ó. Nesse caso, pessoal, eu consigo fazer isso com a função soma-se. Por quê? Ó? Ela vai somar se o nome for igual a Maria. Para mim usar essa função, ele está mostrando aqui bem pequenininho, acho que não dá para vocês lerem, mas eu vou mostrar na apostila, tá? Para mim usar essa função, funciona assim, ó. Uma área eu indico aonde ele tem que procurar o nome, tá vendo? Aí eu coloco ponto e vírgula, eu coloco critério. Qual é o meu critério, pessoal? São pessoas que se chamam Maria. Se ele encontrar alguma Maria, eu quero que ele some o quê? Qual é a coluna que eu quero que ele some? Ó, o valor da poupança. Quando eu der Enter, gente, ó, vocês vão observar que ele vai colocar 1.200. E se você observar lá em cima, né, 1.200 é a linha que tem o nome Maria. Eu vou responder aqui agora, ó, eu vou colocar Carlos, ó. Olha lá embaixo a poupança da Maria, ó. Ele colocou R$ 1.000, tá vendo? Eu vou colocar aqui onde tem Maria, eu vou colocar José, ó. José. Aí ele coloca que o número de poupança, o valor da poupança de pessoas com o nome Maria é 0, tá bom? Então, gente, ó, essas funções aqui, tá? Função C, né, ó, função conte C, soma C, elas são muito importantes para nós, porque permite, tá, que a gente faça operações não só de calcular, né, de somar, de subtrair, mas ela permite a gente fazer operações lógicas, tá bom? Operações lógicas, operações que têm questionamento, né? Então, essa daqui é o exemplo da função C. Eu estou descendo aqui a apostila para vocês, tá bom? Para mim está mostrando aqui, ó, as outras funções que eu usei aqui com vocês, ó. Então, aqui eu tenho a função C, tá? Ele dá um exemplo do uso da função C. Reparem, fazendo até cálculo já, porque dá para fazer. E logo na sequência, ó, eu tenho aqui a explicação da função conte-C e soma-C. Né? Ou seja, ó, o que faz a função conte-C, professor? Esta função não efetua o cálculo, mas ela efetua a contagem de valores contidos em uma faixa de células que satisfaçam a uma condição, um critério, tá bom? Você pode até falar a uma pergunta, não tem problema. E a função soma-C, gente, foi a que eu usei agora. Ela vai fazer também essa condição, só que ela vai somar uma faixa de valores, tá bom? Ok? Eu gostaria de saber se vocês têm aí alguma dúvida, quer fazer um comentário, Nadi? Não. Tá bom. Então, ó, Herner, é o seguinte, se vocês quiserem perguntar algo, pode ficar à vontade, perguntem. Na aula de hoje, gente, ó, a gente está trabalhando aqui algumas funções que tá na apostila, elas são importantes, tá bom? Em especial a função soma-C, conte-C e a função C. Hoje eu não falei da PROC-V, tá bom? Porque nós já tínhamos falado em aulas anteriores. Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa, numa folha, e mandar uma imagem para mim, tá bom? E aí, eu vou pedir para vocês assistirem mais uma vez, ó, a aula número 8. Por que eu vou pedir para vocês assistirem a aula número 8, pessoal? Porque a aula número 8, ela aborda exatamente essas funções que eu passei, tá bom? Quem já assistiu ela e está tudo claro, né? Aí, claro, não precisa assistir, tá bom? Mas quem não assistiu ainda, vou pedir para ver, tá? Fiquem de olho no grupo do WhatsApp, porque eu vou mandar, então, a atividade e a aula para vocês verem, tá ok? Ok. Ok. Legal, gente. Ó, eu vou finalizar então a nossa aula, tá? Vou deixar claro para vocês que eu gravei a aula, eu vou colocar lá no YouTube também, tá bom? Ok.
Obrigado, viu, Nádia? Obrigado, Herna. Tá bom? Bom Qual é o dia nome do para canal? vocês. Oi? Qual é o nome do canal? Então, tá como Orlando Gomes, mas eu coloco o link direto lá, porque eu acho que você não acha ele como canal, porque como eu não coloquei referências, o YouTube não consegue encontrar ainda, tá? Tem o canal da escola. O canal da escola, o nome do canal da escola, gente, é Aula Megatalk. Mas eu não estou colocando essas aulas lá, eu estou colocando no meu link mesmo, na minha área do YouTube. Na Hum, da Megatalk são as aulas de Excel oficial. Aí eu também passo o link para vocês lá, tá bom? Ok? ok. Tá, então mais uma vez um bom dia para vocês. Nath, se cuida lá no hospital, tá bom? Vocês... Eu me cuido lá e me cuido em casa, que eu vivo presa, professor. Isso, mas exatamente, a gente também. Você vê que eu, Traço é direto. a gente sai assim estritamente o necessário para ir no Só mercado, coisa só desse tipo. uma coisa de uma necessidade mesmo. Caso contrário, Isso. de jeito nenhum. Correto, tá perfeito. Isso mesmo, Nádia. Tá bom? Não. Então, um bom dia para vocês aí. Ótima quinta, gente. Um abraço. Tá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, valeu.